Boa noite, gente. Recomeçando esse podcast de forma virtual, hoje, sexta-feira, 6h30. Eu deveria ter começado na quarta-feira, mas tive problema de comunicação. E quem já me acompanha há um tempo sabe que esse podcast começou em janeiro desse ano. A intenção inicial desse podcast era convidar pessoas que tivessem alguma aproximação com o meu meio de trabalho, ou mesmo que tivesse um distanciamento que eu pudesse trazer a pessoa para esse público meu e também vice-versa. Eu também fazer parte um pouco do público desse convidado. E sempre trazendo temas relevantes que a gente vive em escala nacional e também escala internacional. Então acabou tendo um hiato aí de final de março até agora, porque eu estava pensando em como botar para frente esses podcasts, sem obviamente comprometer, né, a minha saúde e de quem estava sendo convidado. E aí semana passada eu tive a ideia de fazer um podcast de forma virtual, convidando pessoas para bater um papo virtual em vídeo e que a gente possa, né, que eu possa depois disponibilizar essa conversa que a gente está tendo aqui agora em outras redes sociais como Spotify, o próprio IGTV, o YouTube, tá? Então, começando hoje, sexta-feira, na verdade, a ideia é que a gente consiga fazer quartas e domingos pelo mês de junho e julho. A gente não sabe quando a gente vai permanecer nesse contexto de isolamento. Espero que vocês estejam cumprindo o isolamento, a não ser as pessoas que precisam de fato trabalhar fora de casa. Mas, enfim, que a gente tenha um bom papo, não só hoje, mas nos próximos encontros. Eu já selecionei uma lista de convidados. Quem for no meu destaque já tem essa lista de convidados. Eu tô aqui toda semana e eu tô colocando esses convidados nos meus stories. E o tema vai atravessar sobre fotografia e mídias sociais. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho do comunicador e também do jornalista nesses tempos de pandemia, o que mudou, o que não mudou, projeções para o futuro e como isso está afetando, né, o meio de comunicação no Brasil especificamente. O convidado de hoje é Alexandre Gurtati, do Paraná. Ele é jornalista com especialização em marketing e desenvolvimento e gestão na RPC, que é uma afiliada da Globo, no Paraná. Ele já mandou solicitação, já vou convidar ele para conversar aqui. A ideia é que eu não fale tanto, claro, que a pessoa traga as contribuições. Eu fiz o roteiro, a ideia é fazer um roteiro não muito fechado, para que a gente consiga conversar e abrir as possibilidades para que vocês também que estão entrando participem, tragam perguntas, dúvidas. E, bem, não vou mais me alongar. Tem duas pessoas, a Carla, infelizmente não vou poder te aceitar a Carla. Eu vou citar o Alexandre. E pronto! Olá! E aí? Tudo bem? Tudo bem? A sua câmera vai ficar móvel ou ela vai ficar parada? Ela vai ficar móvel. Não tem um tripézinho de câmera? Vai Não, de ficar boa. Não, balançando. tranquilo. Tranquilo. Importante que a gente te ouça e que as pessoas consigam te ver também. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, tô em casa, tranquilo. Então, Maravilha. então Eu tá de também, boa. também. A gente está em casa, né? Enfim, trabalhando em casa, né? Inventando coisas em casa. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Não esqueci de falar que a ideia da conversa, no início, era conversar com pessoas que morassem no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro. Mas eu pensei, cara, nada mais oportuno do que nesse momento pensar em pessoas fora do Rio de Janeiro, que mais do que nunca não posso ter contato físico agora, para trazer alguma contribuição de um assunto relevante e que seja pertinente para a gente. É, Quer começar? Quer se apresentar, na verdade? Porque você mandou um currículo para mim. Eu acho que seria bom você falar um pouco mais para a galera. Bom, eu tenho um tópicozinho de apresentação e aí eu deixo pronto para enviar sempre, então ele é meio grande e serve para todas as ocasiões. Sim. É, bom, eu sou Gurtati, sou Alexandre Gurtati, é, tenho 30 anos, já estou na casa dos 30, moro em Curitiba, sou casado com o Gustavo, tenho uma filhinha que é a Blair, que é uma cachorrinha maravilhosa. Trabalho com comunicação, trabalho na RPC, que é afiliada da Globo aqui no Paraná. E o meu trabalho é muito legal, sou muito feliz. Eu estou nessa empresa tem
quase 10 anos, faz 9 anos. E a cada mais ou menos 1 ano e meio eu trocava de área. Estou vendo várias pessoas que trabalham comigo que entraram aqui. Meu chefe está Aham. aqui, meus colegas estão aqui. Não posso nem falar besteira, olha só. Mas é muito legal e agora estou vivendo um novo desafio. Então eu coordeno uma área de entretenimento, onde a gente tem um Sim. programa de entretenimento, que é o Estúdio C. Ele passa no Todo. Paraná, para o estado todo, todo sábado de tarde. Acho que aí no Rio ou em algumas partes do Brasil vocês acabam assistindo a Escolinha do Professor Raimundo, que aqui passa depois do nosso programa, mas vocês assistem um tempo maior aí. E coordeno uma nova área que é de soluções de conteúdo, né? Então, uma área que tem tudo a ver com esse momento de mudança e de novos áreas para comunicação. Então, acho que é uma área super legal e super oportuna para tudo isso, assim. Perfeito. E você, logo essa semana, você me tirou uma dúvida, né, sobre esse trabalho do jornalista e o trabalho do comunicador. Eu acho que a gente pode começar um pouco para começar esse debate, essa conversa, para você falar um pouco de como você trabalha, ou melhor, trabalhava antes dessa pandemia e como o seu trabalho foi se modificando e tem se modificado até então, no seu dia a dia. Então é super legal, acho que uma das coisas que a gente conversou, deixei claro, né? Eu sou jornalista, mas hoje eu não trabalho como jornalista, né? Trabalho numa empresa de comunicação e ela tem diversas áreas, né? Uma das áreas que a gente tem é o jornalismo, outra área é a programação, onde eu tô, tem marketing, também tô esquecendo de alguma, tem comercial, tem outras áreas, talvez eu esqueça aqui, mas enfim, é uma empresa que tem diversas áreas, né? Diversos departamentos. Hoje eu, embora seja jornalista, não trabalho com isso, mas trabalho com conteúdo, né? Então, sou um comunicador. A gente passa por várias mudanças, né, na comunicação, e se a gente for olhar para o futuro, provavelmente o impacto ele vai ser muito grande e vai durar por muito tempo, né? Acho que a gente precisa se reinventar. Acho que a grande mudança é porque a gente vivia como comunicadores numa coisa muito de contato. A gente encostava muito nas pessoas, né? Você é fotógrafo, você estava lá perto de todo mundo. Uhum. Antes de fechar um book, por exemplo, você conversava com pessoas, fazia uma reunião, aí depois você vai lá e encontrava de novo. Então a gente criava várias etapas de encontro com as pessoas. Eu acho que essa é uma das principais mudanças. A Blairzinha está passando aqui atrás, depois ela vai aparecer mais. Tchau, Blair. Acho que isso é um dos principais pontos. Então, a gente precisa, mais do que nunca, ter um planejamento extremamente estratégico para poder realizar as nossas produções, gravações e tudo mais. Porque a gente não vai ter talvez as mesmas oportunidades de antes, né? Talvez a gente tenha vários novos normais a partir de agora. E aí, importante a gente pensar como fazer isso, né? Na RPC a gente tem feito diversos trabalhos para a gente ter esse novo cuidado de como trabalhar, como fazer as coisas acontecerem. No entretenimento a gente teve muita sorte porque a gente trabalha com frente, né? Então a gente tem várias gavetas gravadas, vários materiais que já estavam prontos antes da pandemia. Então hoje eles vão para o ar com um selinho no cantinho da tela escrito gravação realizada antes da decretação de pandemia. E a gente tem feito novos materiais muito ricos e todos feitos de casa, né? Então, tem uma equipe no entretenimento de mais 6 pessoas e na solução de conteúdo de mais 3 pessoas. E é legal porque eles têm produzido conteúdo de casa e os nossos conteúdos não são conteúdos, é uma matéria de 2, 3 minutos. A gente está falando de um programa de 38 a 40 minutos e de uma matéria de 20 minutos, né? Uma matéria de abertura, por exemplo, de 20 minutos. Então, tudo isso é possível fazer de casa e tudo isso que a gente tem feito de casa, né? Então, as entrevistas, elas são feitas em home office, a gente usa muito o nosso banco de imagem, então a gente tem um CDOC, que é o nosso arquivo maravilhoso, que ajuda bastante em como a gente constrói conteúdo, então isso também facilita, e talvez esse acervo é uma das coisas que podem ajudar as pessoas, né? Então, talvez faça parte do nosso novo normal, assim. Então, ter um acervo que faz a diferença. Beleza. Uma dúvida que surgiu. Você, claro, todo mundo tem a sua independência no trabalho, mas vocês sempre pensaram como equipe, se reconheceram como equipe, e como é que isso acontece atualmente? Você se vê mais sobrecarregado, menos sobrecarregado? Tem uma autonomia no trabalho, menor ou maior? Como é que tem sido isso? Bom, eu acho que
embora a gente não teve uma adaptação para o home office, né? Tipo, aconteceu. Eu acho que por ter processos definidos e pelo trabalho, de certa maneira, poder continuar rolando de uma maneira igual, a gente não sofreu tanto, né? Então, Beleza. eu acho que as coisas continuaram de uma mesma forma. A gente continuou produzindo de uma maneira igual, sabe? Mas eu Uhum. sei que nem todas as áreas isso foi da mesma maneira, né? Cada área acabou sendo enquadrada de uma forma. Então, quando a gente, no começo, a gente não saiu gravar, né? Então, não tinha como fazer isso. Então, coisas não puderam acontecer. Saquei. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, eu já vou entrar naquele roteirinho nosso, né? Eu não sei se você viu que a USP está avaliando o impacto da pandemia, né, entre jornalistas e comunicadores. Eles lançaram uma pesquisa em escala nacional, inclusive com o formulário que você pode preencher para contribuir ali para eles. Eu achei umas perguntas, assim, por coincidência, algumas perguntas do questionário são próximas daquelas que a gente bolou. E achei interessante, porque não estava tão fora do contexto, né? E vou trazer aqui rapidinho, vou falar muito rápido sobre isso, tá? É o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que funciona desde 2003 na Escola de Comunicação, né, na ECA da USP. O foco é estudar a imbricação entre comunicação e o mundo do trabalho. A pesquisa Como trabalham os comunicadores em tempos de pandemia da Covid-19 está sendo feita pela internet a partir de um questionário pequeno que pode ser respondido aqui. Depois eu te mando o link. O público-alvo para o questionário é formado por uma gama ampla: jornalistas, relações públicas, publicitários, comunicadores, gestores e técnicos que organizam e tratam a informação, ou seja, profissionais que estão no olho do furacão, ajudando a sociedade a enfrentar a crise pandêmica. Enfim, tem uma declaração aí da organizadora. Eu achei interessante, porque talvez isso trace um. Eu não sei se vai traçar um panorama, eu acho que homogêneo não, mas bem heterogêneo sobre essa profissão. Como você disse, é uma profissão entre várias que tem se transformado. E eu confesso para você, Alexandre, que eu não sei como pensar muito o novo normal. Porque é meio louco falar isso, mas eu meio que me acostumei. Já é o terceiro mês de pandemia, né? A gente acaba se adaptando, o ser humano se adapta a muita coisa, se adaptando a essa quarentena, que, claro, limita muita coisa, mas também permite que você continue fazendo as coisas. Ou então, produza de outros modos, seja home office, ou então criando um novo trabalho. Eu fico pensando nos trabalhos também que surgiram com essa pandemia. Tem vários. Sim, sim, isso é bom, né? A gente também não pode pegar sempre a pandemia e só extrair o que está dando de errado. Tem muita coisa de errado? Tem. Mas você não pode ficar só batendo nessa tecla, principalmente quando está divulgando informação, está trocando uma ideia com alguém que está trabalhando, que está ali consciente do que está acontecendo, como você está dizendo aí desde o início. É, e aí eu vou lançar aqui umas perguntas, e não sei se você já respondeu essa primeira, como a sua vida mudou nos últimos meses. 3 meses, porque ontem aqui no Rio de Janeiro a gente bateu 3 meses de Eu tô em pandemia, no casa caso. 2 meses e meio. Eu tô em casa desde o dia 19 de março. 19 de março, 19 de abril, 19 de maio, 2 meses e meio. Na verdade, o primeiro caso no Rio de Janeiro foi iníciozinho de março, só que ninguém deu bola. Dia 17 de março, o, o, o prefeito começou os decretos, né, de restrição. No caso, está chegando a 3 meses, né? Enfim, o que que você consegue pensar aí, resumidamente, o que que mudou no seu dia a dia? E se quiser falar da vida não pessoal, mas do cotidiano dentro de casa, é, os cuidados que você teve, você abraçou mesmo a pandemia, no caso a quarentena, ou não? Bom, aqui em casa a gente tem cuidados mais restritos, né? Meu marido é médico e ele continua trabalhando. Então, Sim. mais do que nunca, a gente já tinha protocolos aqui que a gente já seguia antes de higiene e tal. E acho que as coisas meio que não se agravaram, mas elas ficaram mais rígidas nesse meio tempo, tá? Então, Boa. a gente chega, a gente mora num apartamento e tal. A gente chega, daí antes de entrar em casa, a gente já tira tipo, toda a roupa, tem um cesto, um saco de lixo, na verdade. A gente coloca toda a roupa no saco de lixo e ela fica Boa. ali por alguns dias. Depois ela vai para a lavagem, a gente lava só roupa com água quente hoje. Então, a gente é super privilegiado, né? Então, nem todo mundo vai poder fazer isso. Mas a Hum. gente lava hoje roupa com água quente, principalmente porque é uma roupa que passou pelo hospital, está ali contaminada. Ah, Depois disso, a gente tem todo o processo de secagem e tudo mais. Então, com roupa a gente faz isso. Daí você entra em casa. Antes de entrar em casa, na verdade, sempre tem alguém aqui
Aí eu entrego para ele, por exemplo, uma bandeja, ele coloca todas as coisas na bandeja, essa bandeja vai ser esterilizada. E então a gente adaptou a nossa rotina, sabe, para que isso ao mesmo tempo nos tornasse, acho que mais longe disso, do vírus, né? E ao mesmo tempo trouxesse mais segurança. Então isso é Boa. uma coisa importante. Ficar em casa é uma coisa que é diferente, sabe? E ficar em casa, acho que quando você pode ficar em casa só por ficar em casa, tá tranquilo. Mas quando você fica em casa, sendo não obrigado, mas você sabe que você não pode sair, que você não pode fazer aquelas coisas que você estava acostumado, é diferente. Então eu levava minha cachorra para a praça todo dia. Eu não vou fazer, não faço mais isso. Tipo, daí eu nunca vi, você já viu se cachorro teve soluço. Você já viu um cachorro tendo soluço. Eu nunca tinha Uhum. visto. Ela teve soluço ontem, fiquei meio desesperado, assim. Mas é uma das coisas que pode ser por estresse, inclusive, sabe? Porque você acaba mudando a rotina. Claro. Então eu tenho ficado muito mais tempo em casa. Daí chega uma hora que cansa. Eu acho que como eu estou trabalhando bastante, isso ajuda. Então isso é uma das coisas boas que tem feito na minha quarentena, assim. E eu acho que é isso, assim, sabe? Mudou também que a gente está mais distante das pessoas. A minha mãe Uhum. mora numa outra cidade, mora em Cascavel com a minha irmã. Então eu acabo vivendo pouco elas, né? Então já era por celular, a gente estava acostumado. Mas, tipo, minha sogra, meu sogro, a avó do meu marido, tipo, a gente via todo final de semana. A gente ia jantar lá toda sexta, almoçar todo domingo, sabe? E aí não mudou, isso mudou. Então a gente não encontra mais eles, né? Então a Acho gente. que isso é uma realidade para muita gente, né? Eu também, meus pais são separados, eu tô aqui em Busca, que é uma casa que o papai comprou. A gente tá aqui, tipo, muito raramente veio pra cá, vim 2 ou 3 vezes durante a pandemia. E minha mãe mora no interior do Rio de Janeiro. E eu não vejo minha mãe tem uns 3 meses e meio aí. Mas, cara, eu não vou nem reclamar, nem me queixar, porque graças a Deus hoje a internet permitiu que a gente não ficasse tão isolado, né? Tão sozinho, pelo menos como a gente poderia pensar algumas décadas atrás, né? Então tem aí um facilitador. Pode continuar. Não, eu acho que assim, tem muitos recursos, né? Eu já participei de aniversário online, já participei de bate-papos online, já tive O happy meu hour aniversário foi online. online. Meu aniversário foi dia 21 de abril, teve que ser totalmente online. Então a gente vai se adaptando, né? Uhum. Então eu acho que, assim, quanto mais perto você puder estar das pessoas, melhor, né? Porém, se isso tiver que ser online, acho que é bom a gente respeitar. Acho bom, acho importante a gente respeitar. Logo, tudo Uhum. vai passar, tudo vai voltar ao normal. Então, quanto mais cedo a gente ficar em casa, quanto mais cedo a gente ficar isolado, mais cedo isso vai acabar. Ou menor impacto a gente vai ter, né? Sim, e estatisticamente eu tenho a impressão que o sul do país está conseguindo enfrentar bem, né? Curitiba tem uma rede hospitalar bem privilegiada, assim, diferente de vários casos, diferente do Rio, de outros Uhum. Sudeste. Então, para a gente, as coisas estão mais tranquilas, de certa maneira. Boa. Se olhar para Floripa, né? Floripa teve pouquíssimas mortes, tem Sim. pouquíssimos casos, tem casos, mas tem pouquíssimas mortes. Então, é, o isolamento de fato funciona, né? A gente tem casos bem concretos disso. É bem polêmico, né? Se a gente entrar nessa seara de isolamento, como é que cada estado tem enfrentado, enfim, o governo. Mas vamos deixar essa política, se der tempo, para o final. Você acha que o trabalho, né, do jornalista, comunicador, ele ajuda ou atrapalha a percepção da pandemia no Brasil? Você, como comunicador, você sente essa responsabilidade de assumir para você e para o público que te consome uma visão, não digo uma visão só responsável, mas uma visão responsável e ao mesmo tempo pessoal, ou você acha que isso é indiferente? Você não se sente nessa responsabilidade? Eu acho que o papel do comunicador, e principalmente dos jornalistas, nesse caso, ele é mais do que nunca importante, né? Quantas fake news a gente recebeu no WhatsApp da família, na mensagem que o avô compartilha, que a avó manda, que o tio manda naquele grupão da família achando que tá tudo certo e que é Hum? real, né? E, na verdade, a TV, eu trabalho na TV, né? A TV, mais do Sim. que nunca, ela se prova ali como, de fato, um papel importante, né? Onde você traz a credibilidade. Mas os nossos jornalistas em todas as redes sociais, ou os jornalistas do Brasil, eles de fato se tornam cada vez mais relevantes e importantes porque eles são confiáveis, né? Eles não vão Uhum. disseminar uma informação de que tem por aí um Ceasa vazio e que na verdade é só um ângulo de uma câmera mostrando
que isso daí que estava vazio. Sim. Então, eu acho que a gente Aham. pode, a gente deve mais do que nunca agradecer à imprensa que tem feito um trabalho maravilhoso e tem salvado, ou, aliás, a boa imprensa, né? Porque a gente tem gente de todo lado para ele. Você sente, você consegue viver na pele essa dicotomia aí de divergência entre imprensas ou não? Você não consegue sentir isso. Você vê, mas não vive. Eu vejo, mas não vivo, né? Eu agora não tenho, faz tempo que eu não uso essa frase, mas eu adorava brincar de que o meu mundo era muito divertido. Até um pouco tempo atrás tinha só comida boa, jovens divertidos Aham, e música, porque eram os programas que eu coordenava no passado, assim. Então sim. eu vivia nessa minha bolha, sabe? Vivia não, Uhum, eu trabalhava nisso, mas eu podia entendia de outras coisas também, obviamente, né? uhum. Então, por isso que Beleza. eu tô nesse hard news, né? Então, eu acabo não sofrendo tanto, eu não tô ali vivendo isso. Então, tem essas diferenças. Show de bola. Tô lendo aqui que eu posso adaptar a partir do que a gente está conversando já. Como é que você está se sentindo em relação ao ritmo de trabalho? Eu acho que você já falou, né? O ritmo de Falei. trabalho mudou em relação ao período de antes da pandemia. De fato mudou, né? Uma pergunta meio óbvia e você já falou como é que isso tem se situado no seu dia a dia. Eu lembro que uma pergunta que você gostou, né? A questão da mudança. Como é que a carreira de comunicador tem se transformado e como essa transformação ela se instaura para você e para colegas de profissão aí no Eu Brasil? acho que ela tem mudado muito, vai mudar ainda mais, mas eu vejo cada vez mais os comunicadores sendo de fato criadores, sabe? Grandes criadores de conteúdo. Todo mundo pode ser um criador, né? Mas nem todo mundo tem os skills para isso e nem todo mundo tem a empatia necessária para isso, né? Então, eu acho que os comunicadores têm uma facilidade nesse meio tempo, então podem aí é, enfim, trabalhar de uma outra maneira esses skills. O que eu acho que está mudando, né? Eu acho que como criador, a gente tem que pensar que conteúdo é tudo, né? Conteúdo pode ser um pensamento que eu tenho agora até um super projeto que eu vou desenhar, né? Então, como conteúdo é tudo, os comunicadores precisam entender sobre isso e saber como trabalhar, né? Então, eu acho que essa é a grande mudança, assim, é o olhar de que o conteúdo pode vir de todos os lugares, né? Beleza. E você sente que é uma carreira que está sendo ameaçada? Assim, vários setores da economia do Brasil e do mundo foram afetados, né? Demissões em massa, ameaças, diminuição do salário. Você sentiu isso ou não? Como é que você está enxergando isso? Porque isso chegou um pouco perto de mim, assim, não como profissional, mas colegas de trabalho, né? Que trabalham, por exemplo, numa empresa como a Vivo, ameaçando diminuir o salário depois do terceiro mês, quarto mês, né? Enfim, como é que você tem visto isso aí? Eu acho que vários setores vão sofrer adaptações, né? Acho que a comunicação vai ser um deles. O que mais eu vejo aí falando sobre comunicadores, comunicadores tendo cada vez mais voz em todas as plataformas, sabe? Então eu tenho alguns amigos que, por exemplo, nunca ganharam tanta grana como estão ganhando hoje, mesmo Aham. nesse meio Uhum. da pandemia. Então eu acho que existem várias oportunidades. Aí vai depender sempre se a gente vai estar olhando para, ou se a gente vai estar vivendo lenço, ou se a gente vai estar chorando, né? Acho que tem isso Chorando. muito forte, assim. Boa essa alusão, gostei dessa alusão aí do vendendo lenço. É, bem delicado, né? Eu, particularmente, vou falar um pouquinho de mim, mas não tanto, né? Que já falei outras vezes. A minha ficha demorou um pouco a cair, tá? Em relação à pandemia. Tava te falando, eu tava voltando de uma viagem, quando eu cheguei em casa, o prefeito decretou. Aí, tipo, foi muito rápido a mudança, assim, de cotidiano. Foi basicamente da manhã pra noite. Eu já amanheci confinado. E eu respeitei muito, né? Eu saí 3, 4 vezes de casa. Eu não fui à farmácia porque eu não precisava, mercado era online, banco tentava resolver coisa também na coisa. O meu trabalho no estado é home office, inventei outras coisas, mas enfim. Tô falando tudo isso porque eu realmente subestimei, assim, a primeira semana. Não é que eu não deixei de cumprir, eu cumpri, mas eu achava que ia durar bem menos. Porque eu sou um cara otimista, não sei se você é também, Alexandre, mas eu sou um cara otimista, eu não achava que a gente ia ficar aí. Porque agora o otimismo continua, mas com uma outra visão. Eu não acho que a gente vai ficar no novo normal tão breve, como eu esperava, sabe? O pico Ó, que não chega, enfim. é que eu tenho alguns amigos que estão aqui, depois eles podem falar, mas
Eu chutei algumas datas para algumas pessoas. Até agora tá tudo dando certo, tá? Como assim, Eu data? acho que Ah, a você. gente vai Ah, voltar ao normal lá por outubro, assim, tá? Eu diria que outubro vai ser um mês que a gente volta meio que ao normal. outubro, bem, Isso é lá um chute de atrás. alguém bem leigo que fica olhando gráficos de Covid todo dia. Eu confesso que eu vejo também. Isso é importante dizer. Você, como comunicador, não pode se alienar, né, cara? Você não pode só olhar para o seu umbigo. Não que isso seja um problema. Dependendo do contexto, tudo bem, vamos olhar para nossa vida. Mas você, como comunicador, realmente tem que ficar bem consciente, né, dos gráficos, fugir das fake news. Eu vou passar essa pergunta aqui das fake news, mas já que a gente entrou nessa questão de notícia, você sentiu. Quer dizer, isso é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Você não pode falar que fake news é uma coisa que aconteceu muito mais nos últimos 3 meses, mas eu acho que, pelo menos eu, como consumidor de notícia, eu não sou um cara que fica propagando notícia, mas eu consumo com muita gente. Eu vi que, nossa senhora, os WhatsApps da vida aí, os sites, os Facebooks da vida ficaram encharcados de fake news. Como é que é a sua relação com a notícia que chega para você? Você Ó, geralmente vai eu buscar sou, fonte, você lê, você olha, acredita. eu sou um mega defensor da notícia. Quando eu vejo fake news, eu tenho o prazer de ir lá naquela foto e comentar: isso é um puro fake news. Então, eu acho que para mim continua na mesma, ou pelo menos com as pessoas que eu convivo, elas continuam mandando a mesma proporção de fake news. Assim, eu vou lá e falo assim: isso é fake news, isso é fake news, isso é fake news, não compartilha. Eu acho que a gente tem um Não papel dá, de né? sempre. E aí, acho que não só como comunicador, qualquer pessoa. Se você está vendo que aquilo não é verdade, fala isso para todo mundo, né? Fala que isso é fake news. Porque talvez a pessoa, na inocência, recebeu de alguém que ela acha que nunca mandaria fake news. E é por isso ela compartilha. E aí essa roda nunca tem fim, né? Sim, foda. E a gente sabe que muita coisa em relação à política, a gente foi sendo vítima, né, pelas fake news, né? Se a gente pensar aí nas eleições, enfim, meio pesado isso. Mas vamos lá, já falamos sobre como tem sido afetado para você no seu dia a dia no trabalho. Pensando no futuro, eu não sou um cara que gosta de pensar muito no futuro, né? Porque o futuro causa uma ansiedade desnecessária. Mas é meio que inevitável a gente pensar. Você projetou outubro voltar ao novo normal. Não sei uma outra data que você já compartilhou com seus amigos. Você acha que é possível desenhar algumas hipóteses do novo normal? E junto com essa pergunta, teve uma pessoa só que parece que fez pergunta aqui, que eu vi, que falou sobre o mercado do entretenimento. Tá lá em cima, eu vou subir aqui, ó. Como você imagina o cenário do entretenimento pós-pandemia? É do Rodrigo Rocha. Não sei de quem ele Hoje segue você, mas eu enfim. tenho acompanhado eu tenho acompanhado estudos internacionais, tá? Então eu tenho hoje visto muito sobre as gravações de entretenimento na Itália e em Londres, tá? Eu Tá. li ontem um manifesto das produtoras que estão fazendo, que voltaram a gravar gravar conteúdo de entretenimento na Itália. São normas mais rígidas, obviamente, com menos pessoas, né? Então tudo aquilo que a gente imagina vai ser, né? Vai ter menos pessoas no set, as gravações vão ser com mais distância, vão ter pessoas para medir temperatura, ou pelo menos na Itália está sendo assim. Que mais que tem na Itália que eu vi? Pessoas medindo temperatura, só vai para o set que precisa, todo o sistema de produção, a pré-produção, ela está rolando de maneira antecipada. Não sei se você viu aquele making off do comercial da Antártica. Pipoca Não e vi. banana, vale muito ver. Meio que eles fizeram um making off para mostrar sobre como foi feito o comercial. E é muito legal. Dá pra gente ver aí totalmente como as coisas podem ser daqui para frente, sabe? Você faz muito mais Legal. reunião, antecipa muito mais as reuniões, prepara tudo antes, e aí tudo facilita para depois, assim. Muito legal. Vou ver E pra depois, se quiser. Manu Gavassi, dá pra ver, tá muito legal. E aí você acha que tipo, o Rock in Rio da vida, não sei se vai acontecer o ano que vem, mas acontecendo, como é que vai ser um grande festival de música? Você acha que a normalidade para alguns eventos com milhões de pessoas, é, mesmo com a vacina, isso vai permanecer, a questão do distanciamento? Você acha que tem diretrizes que vão continuar, não vou dizer para sempre, porque para sempre é muito forte, mas por um bom tempo, mesmo a gente tendo aí controlado a doença em nível global, porque acho que quando sair a vacina em algum lugar, isso automaticamente vai se replicar. E aí, digamos que vai ter uma cura, um tratamento aí eficaz. Você acha que isso. é, Pensando em grande evento, você consegue pensar como é que vai ser um grande festival de música? Ou então qualquer contexto que Tipo, o envolva Rock in Rio automaticamente muita 2021, né? gente.
Aham. Eu acho que assim, depois que sair a vacina, as coisas vão ser muito mais fáceis, né? Porque a gente sabe que é possível que é possível de uma cura, né? A gente sabe também que tem várias pessoas que não se vacinam, né? Então, tem várias pessoas que não tomam a vacina do H1N1 ainda. Eu não tomei a última. Então, eu tomei, pelo Não menos tomei a última. da gripe. A última dose aí não tomei, não. E muita gente não toma nem vacina, então tem isso. Mas a hora que a gente tiver uma vacina para Covid-19, provavelmente as coisas facilitem, né? E aí, um grande festival de música, eu não sei, sabe? Eu tenho pensado bastante sobre isso. Muito Mas eu louco, acho que né? depois da vacina, talvez a gente tenha que ter um tempo, obviamente, né? Mas eu acho que as coisas vão voltar ao normal. Acho que a gente vai continuar ali se abraçando de pertinho, sabe? Caraca, eu não lembro a última vez que eu abracei alguém. Porque até em casa, né? Meu pai é médico também. Por mais que ele esteja aí assim, já é um idoso, né, de por idade, ele tem pelo menos uma vez no mês saído para trabalhar ainda, não na frente, né, não de frente lá com a galera, mas aí quando ele chega em casa, a gente ainda se cumprimenta com o cotovelo, assim, pelos meus pais, meus irmãos que moram comigo, eu não tô podendo abraçar, sabe? Muito louco isso. E eu lembro que no início eu fiquei pensando, será que isso vai me deixar mais frio? Será que vai me deixar antissocial? Aí que eu moro em Curitiba, né? Porque A gente já tem um distanciamento social, social normal já. é normal? Me conta como é que é culturalmente Não, Curitiba. é porque o curitibano e o carioca são bem diferentes, né? O carioca, Hum. eu vim do oeste do Paraná, eu vim lá de Cascavel. A gente é muito mais, eu acho que muito mais próximo, assim. Aqui as pessoas, elas têm uma fama de curitibano é ser um pouco distante. Isso de fato é um pouco verdade, assim. Para quem veio de Sim. fora para Curitiba, então isso é um pouquinho real, assim. Mais distante o quê? Por exemplo, se eu te conhecesse hoje num grupo de amigos, você. Tipo, eu tô aqui com um grupo de amigos e você é conhecido de alguém. Você chegou aqui, eu não vou te abraçar de cara, entendeu? Eu vou te cumprimentar de longe, ou nem E cruzar, ponto. nem de mão, talvez, assim, sei lá. Ô, tudo bem, beleza? Pronto, acabou. Acabou. Saquei. O carioca ele é muito expansivo, né? Isso aí, Tipo, enfim. dois beijinhos, Eu acho que beijinho é de por isso. casal, Não, eu acho que é, nunca, não, assim. eu acho que sim, sim, eu concordo. Eu acho que é por isso que no Rio de Janeiro tem acontecido alguns casos muito ruins de pessoas que estão ainda fazendo festa, que estão meio que alienadas. Eu confesso que segunda-feira eu fui ver o pôr do sol na Praia da Urca, com todas as restrições e todos os cuidados. Eu vi gente na praia tomando uma cervejinha com amigos, sem máscara, e tá tudo certo. E você tem visto isso recorrentemente aqui no Rio de Janeiro, não só em comunidades onde a polícia não pode chegar, mas em bairros nobres da cidade. Eu acho que você falando isso agora tem um pouco a ver com essa cultura do carioca de realmente ser muito agregador e de não conseguir. Quer dizer, não consegui, né? Não consegui defender com tanta, com tanta vontade essa coisa do isolamento, né? Pra mim foi bem difícil. Nossa, pra mim foi bem difícil. Tem sido, assim, um desafio, né? Acho que passou da dificuldade pro desafio. Não é uma coisa que difícil. Acho que é um desafio constante. Enfim, eu não sei mais que alguém falou aí, se alguma coisa. O Carioca é muito caloroso, nós sentimos falta disso. A Cristina que corre comigo. Cristina, boa noite. Perdão, galera, eu vi que a galera foi subindo aí, eu não falei com ninguém, fui bem antipático, desculpa. Será que eu vou tirar teu filtro Mas- aqui? Ah, eu botei o filtro antes de começar a live, que é um filtro chamado Orange, que me deixa laranjão. Eu tenho ele. É o É esse? Orange. Não sei, deve ser. É o símbolo de uma laranja, assim, eu acho. Acho. Bem, mas aí, não necessariamente a gente tem que ficar aqui até 7h30, tá? Porque todo mundo quer ficar até o final, porque é o limite de 1 hora no Instagram. Mas você, Alexandre, se quiser levantar uma discussão para trazer uma galera, Foi mal, desculpa. Fui abusado dos filtros aqui. Bom, eu acho que assim, tranquilo. eu tô com muita saudade do Rio. Faz muito tempo que eu não vou pra lá. É, e eu acho que essas diferenças nossas talvez de fato possam contribuir, né? Acho que a gente não tem como provar, assim. Mas, como comunicador, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para o futuro e acreditar que as coisas vão de fato melhorar, sabe? Acreditar que as coisas vão dar certo. Eu acho que vai dar Uhum. certo é uma das minhas frases favoritas pro momento, sabe? É, Perfeito, perfeito. acho que a gente pode fazer dar certo. E isso depende de cada um, assim. Eu adoro aquelas partes de autoajuda que na real são a pura realidade, assim, e que de fato depende de você, sabe? Se hoje eu sair, assim, tipo, minha mãe já saiu de casa, eu briguei um monte com ela já. É, não tem porque você ir na missa agora, tá? Não é o momento de você ir na missa. Espera, espera. Assiste a missa pelo Facebook.
Vai daqui 2 meses Sim. para missa. Espera um Uhum. pouquinho para sair. Ó, se você tiver um Oi, filho, melhor ainda, né, filha? Ela tem isso daqui, ela fica jogando, ó. Ela quer pegar. show de bola. Então, aqui você Mas faz cara, meio minha freio. mãe também. Minha mãe foi muito relapso aí, cara. Minha mãe é fumante também, enfim, complicado. Mas graças a Deus não aconteceu nada. A cidade que ela mora, Miguel Pereira, é uma cidade de sucesso até agora em termos de combate. Tivemos 2 óbitos só e 110 casos confirmados. Teve um controle bem rígido aí. O prefeito tem várias câmeras do hospital público, que é um só na cidade toda, mas é um grande hospital. Ele tem todas as câmeras no gabinete dele, ele mostrou isso numa live. Achei bem foda. Mas é aquela coisa, todo cuidado é pouco, né? Infelizmente, eu queria muito nessa altura já ter uma confirmação de locais que você de fato pode pegar, mas não existe, né? São tantas restrições, porque no elevador você pode pegar, né? No corredor saindo da portaria. Eu moro em prédio também, enfim, complicado. Então, E e aquela aí, coisa, como todo vírus, cara, não é nem, é uma coisa óbvia, coisa, como todo vírus, o comportamento no corpo de alguém é sempre diferente, né? O meu irmão mais diferente. velho foi internado. Ele foi internado, meu irmão mais velho foi internado 15 dias com respirador. Ele tem 41 anos, não é grupo de risco, não é sedentário, é um cara saudável. E ele se ferrou muito, muito. Até esqueci de chamar ele pra cá. Mas é foda, não dá pra confiar isso não. Sabe que eu acho que assim, a gente tem tanta coisa para ver, para fazer em casa, que às vezes a gente fica tanto nessa neura de que a gente está preso, que a gente acaba esquecendo disso, sabe? A quantidade de filmes que tem no Globoplay, no Netflix, no Amazon Prime, no HBO Go, são enormes. Você assina É, tudo também? Eu assino tudo isso, cara. Vejo tudo. eu assino. E também tem o Apple TV que eu esqueci de falar aí. Não é Apple Ah, TV, eu não sou do time da Apple, não, mas não, se eu pudesse ter, eu teria também. eu sei que você só usa Samsung, né? Sou sim. É. Então, hoje eu vejo muita coisa. Daí, então tem esse lado. Então, o primeiro lado é, se a gente puder aproveitar tudo que a gente tem em casa, isso dá muito certo, né? Tipo, aqui do meu lado, eu tenho na minha frente uns 30 livros. Talvez eu não tenha lido ainda uns 10 deles. Então, eu posso Eu li aproveitar 3. e ler Eu li eles. 3. Aham. Não, isso, cara, na verdade, isso é brilhante que você está falando, e eu fico pensando que mesmo as pessoas que não têm muita coisa em casa, que a gente tem que pensar no Brasil como um todo, né? A gente sabe que a realidade do Brasil talvez não seja como a nossa, que tem aqui uma estante com livro, uma televisão grande, uma assinatura on demand, mas mesmo as pessoas, né, que não têm muita coisa, poxa, com uma simples conexão na internet, você abre o mundo para você, é, tem sebo aí com livro, cara, tem muita oportunidade de fato para Tem. você se entreter, né? E não ficar tão paranoico investindo em coisas ruins, né? Eu vejo que, pô, é outra coisa que eu falo das pessoas. Aí eu não sei se vai fazer parte da live, você vai fugir totalmente do assunto. Eu, eu ganhei 8 quilos em 3 meses. Eu ainda, Porque eu comecei. eu ainda tô 0 a 0, assim, sabe? Eu já engordei, mas eu tô 0 a 0 que eu tava, tipo, malhando bravamente e foi toda a minha massa magra embora. E aí eu falei que pensando, cara, não é o momento de ficar na paranoia, né? Eu não tô gordo, mas assim, tô totalmente mais parado. Tô fazendo exercício 2 vezes por semana. Eu tenho um personal que me dá aula na internet, o Lucas, se ele estiver aí, não sei se ele tá. É Lucas Tito aqui do Rio. E, pô, mas mesmo assim, cara, pra quem corria 3 vezes por semana, ia pra academia. Eu nem era ratão, assim, de academia, mas fazia, né? Aí eu falei, a alimentação também tá meio cagada. Aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque, cara, você não pode ficar tão paranoico querendo manter toda uma rotina que tinha antes. Ou se cobrar com as mesmas intensidades que antes. Então, assim, a cobrança com a saúde não é tão forte, claro que tem o mínimo. A cobrança com o corpo, a cobrança com a estética, a cobrança com sei lá, em relação aos outros, né? A gente tem que ficar mais low profile aí. Porque, pelo menos é uma orientação que eu dou para as pessoas, assim, em relação a isso, independente do contexto. Se preocupar com o que de fato precisa se preocupar, com o que não pode mais esperar um dia ou dois. Mas uma academia, uma viagem, né? Porque tem gente que está viajando já. Tem gente que está emitindo bilhete para viajar semana que vem para fora do Brasil. Então, assim, acho que calma, né? Calma. Eu Dá pra confesso que esperar. comprei passagem para Califórnia para ano que vem. Mas
Se não rolar, vou ter reembolso, né? Então, Mas não. a gente tinha uma viagem que foi cancelada. A minha irmã casou, tipo, no dia que tudo começou, meio que assim, que as coisas meio que já tiveram o primeiro estouro, assim, sabe? Foi quando minha irmã casou. Ela casou no civil, daí ela casou, tipo, ela, o marido, sozinhos lá. A gente acabou não indo. E foi nosso voo cancelado, assim. Uhum. A gente tem uma viagem em setembro, a gente vai para os Estados Unidos. E também, a gente provavelmente não, né? A gente vai cancelar com certeza. A gente está esperando porque a companhia ainda não liberou como é que vai fazer e tudo mais, né? Então a gente não Não sabe pode como vai adiar? ser. Oi? Não pode pegar um crédito para ano que vem, eles preferem ter o Então, reembolso mesmo, é isso? não, a gente quer um crédito e tal, mas eles ainda É não o crédito. liberaram. Boa. Cara, E eu confesso que eu queria muito, muito que ano que vem a gente começasse com uma outra energia. Que a gente começasse, não é ignorando tudo que a gente passou até agora, mas que a gente projetasse e vivesse na pele uma coisa diferente, o tal do novo normal, e que a gente se sentisse mais vivo. Porque, assim como você, eu e várias pessoas aí que estão assistindo e das nossas redes, a gente está respeitando, né, tudo isso, e eu espero que a gente não morra na praia, sabe? Que a gente veja de fato evolução nas notícias positivamente, né? Não só desgraça. Porque o que a gente mais vê hoje é desgraça, né? Recorde de mortos e tal. Mas enfim, eu não vou ficar enveredando por outras coisas, porque senão a galera vai ficar totalmente saco cheio. Temos aí acho que 18 minutos ainda para essa live. Se você quiser mas encerrar. só para aproveitar, você falando sobre isso, né? Eu quero muito ver. A Globo lançou um institucional que eu recomendo muito. Assistam falando assim, a gente não vê a hora de dar essa notícia. O Brasil passou, tipo, um dia sem 0 mortes. Então, eu acho que a hora que a gente puder falar isso vai ser maravilhoso, assim, sabe? Sim, Eu acho que isso, infelizmente, vai demorar um tempinho, mas logo isso vai acontecer. Então, a gente só tem que torcer para que isso seja o mais breve e o mais rápido possível, né? beleza. Então, tá. A Alexandre, a galera chama de Alexandre não, né? Chama de Gurtati, com certeza. Me chama de Gurtati, é. Então tá, Eu Gurtati. realmente não tenho problemas com o nome. Me chamam de Gurtati, me chamam de Alexandre, me chamam de Ale, me chamam Eu, de na qualquer. verdade, achava que o seu nome era Gustavo, porque era arroba Gustati. Eu falei, Gustati tem a ver com Gu, Gustavo, deve ser Gu e Gustavo Tati. Aí depois eu vi que não, Alexandre. É estranho chamar de Alexandre, mas beleza, Alexandre, mais uma vez agradecendo. Eu vou deixar os minutos finais aí para você, se quiser dar algum recado, se quiser fazer alguma divulgação sobre o seu trabalho, alguma coisa que vai rolar aí nas próximas semanas. Eu vou deixar para você, já agradeço desde agora, lembrando que vai ficar aí na rede, tá? Essa conversa vai ficar documentada, ela não vai sumir. Por isso que eu não me preocupei tanto em divulgar. A ideia é que a gente fique com esse conteúdo ali para ser assistido posteriormente. Manda Que bom. brasa. Eu acho que a principal mensagem é que, primeiro, se cuidem, né? Fiquem em casa de fato, se vocês puderem. Se não puderem, sigam todas as orientações. Mas compartilhem informações verdadeiras, Boa. vivam o máximo com a família de vocês, aproveitem todos os momentos possíveis, façam de tudo para deixar a cabeça de vocês preenchida. Né? E para isso existem conteúdos ricos em todos os lugares, em todas as plataformas. E uma vez eu ouvi uma coisa que é maravilhosa. Você vai ter com certeza alguma coisa para ler perto de você. Se não tiver, leia até a bula do remédio, que deve ter um remédio na sua casa com uma bula, leia. Aproveite e faça tudo que você puder para preencher a sua cabeça e, enfim, transformar o universo que você vive, sabe? Acho que quando a gente consegue transformar o universo que a gente vive, a gente realmente se reinventa e faz as coisas acontecerem. Eu acho que essa é a grande mensagem. Então, aproveite o máximo e faça tudo com segurança. Sobre o meu Pô, trabalho, entrem lá no site, assistam o programa que eu faço coordenação, que é o gshow.com/estúdio C. Tem sempre receitas por lá, tem conteúdos inéditos. Sei que as pessoas vão ver esse vídeo depois, mas nesse sábado a gente vai falar sobre extraterrestres. Então, isso está bem divertido. caraca, eu adoro isso, cara. Isso é um tema que desde criança eu sou vidrado É em muito bom. UFO. Cara, eu já cheguei a assinar aquela revista nacional UFO. A gente também vai falar sobre os astros, então tá um programa muito legal. Foda, Vai foda. assistir. E todo sábado, 2h30 da tarde, tem Estúdio C. E na programação da RPC tem muitos conteúdos legais que a gente também produz. Eu quero agradecer esse bate-papo, acho que foi
bem vantajoso, espero que as pessoas tenham curtido, foi legal participar. Não sou fotógrafo, mas quis preparar aqui, eu coloquei uma luzinha de contra lá, uma abajurzinha que fica na minha mesa já, apontei para a Não, ficou parede. ótimo. Não, Aqui você desse nem lado usou também uma filtro, luz na cara. parede. Então acho Você que nem usou filtro. Eu tive que lançar a mão do filtro aqui. Você tá eu sem usei, filtro, tá ótimo. eu usei. Boa. Eu gosto desse daqui, mas ele fica muito perto. Pronto. E esse também, esse filtro aqui é maravilhoso, não sei se dá pra ver o nome dele. Mas ele Não, não mostra o nome. Vou voltar pra cá. Boa. Então tá, Alexandre, obrigado. Obrigado quem estava aí participando, quem assistiu. Eu acredito que, ó, você tá sabendo que você está estreando, né, essa segunda temporada. Não sei se você Tô sabe disso. sabendo, que bom, tomara que seja de sucesso. E aí, enfim, vai até, pelo menos até meados de julho. Tô animado aí com o papo. Vai ter uns conteúdos bem bacanas aí, porque a ideia não é ficar se repetindo, né? É Legal, vou assistir os como você próximos. acabou de falar, como você acabou de falar, a gente tem que aproveitar esse momento para criar, conhecer coisas novas, se reinventar de algum jeito. Então a ideia é que a gente tenha aqui uma interlocução produtiva e relevante para esse momento agora. Boa noite para você, Alex. Boa noite pro marido. Hoje eu sei que vai ter comemoração. Tem jantarzinho, a gente tá fazendo 8 meses de casados hoje. Que sejam multiplicados por mais 8. Tá bom, 8, 8 vezes 8. Tá bom, né? Tem muito ainda pra viver. Muito bom. Parabéns para vocês. Boa noite e até a próxima, galera. Valeu, gente. Vou sair aqui. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Perfeito, gente. Então, conversinha aí. Vai bater daqui a pouco uma hora essa live. Reiterando que sábado já tem o nosso segundo encontro dessa temporada. A gente vai conversar com o Neto Leal, de São Paulo. A gente vai falar sobre relações entre pessoas na pandemia, e algumas experiências pessoais sobre esse momento, o que a gente tem vivido a nível pessoal, mais do que nacional, e no coletivo, sobre relações entre seres humanos, né? Como é que estão essas relações entre nós e a família, nós e amigos, nós e inimigos. E também vou ter uma participação especial no perfil da Granado Farmácias, aquela empresa Granado, que eu vou falar sobre fotografia, dicas de fotografia pelo celular, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de consumir, tá bom? Então é isso, até sábado e fiquem acompanhando que a programação tá legal e eu vou divulgando aqui aos poucos. Um beijo, se cuidem, fiquem em casa se puderem e até breve.